Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez aqui com vocês para seguir esse propósito dos projetos Salmos. E hoje, meditando nesse Salmo 29, em algumas traduções bíblicas, 28 e 29. Quero meditar com vocês no versículo 4, onde o rei Davi, em oração, ele diz: Eis a voz do Senhor com força, a voz do Senhor com majestade. O rei Davi aqui em oração, neste momento, ele sente no coração de meditar e contemplar a força e o poder da voz de Deus, sabendo ele que Deus, em toda a sua soberania, poder, onipotência, graça, glória, tendo ele sabido pelas Escrituras, pelos escritos dos antigos, o que a voz do Senhor, o que a palavra do Senhor realizou de prodígios, milagres e sinais ao longo da história do seu povo de Israel, e até ele mesmo tendo sido testemunha do que é a força da voz de Deus, da boca de Deus quando se abre, que sua língua proclama algo e essa palavra, depois Isaías vai dizer que não volta vazia sem cumprir o seu propósito. O rei Davi então exalta essa voz de Deus quando ele diz aqui que essa voz de Deus quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Essa voz faz saltar o Líbano como um bezerro e o Sárion como um búfalo novo. Essa voz do Senhor espalha chamas de fogo. A voz do Senhor agita o deserto. A voz do Senhor apressa o parto das gazelas e desnuda as florestas. Ele está falando num sentido metafórico aqui, para dizer em outras palavras, a voz de Deus, a palavra de Deus, quando pronunciada, ela é capaz de realizar os maiores portentos. E por isso mesmo, Davi, tomado de contemplação por essa verdade, é que ele vai dizer então, no início do Salmo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor a glória do seu nome, adorai o Senhor no esplendor sagrado. Porque o rei Davi sabia contemplar as maravilhas de Deus. Ele tinha plena consciência que Deus, em toda a sua majestade e glória, a sua voz tinha poder para fazer e desfazer, realizar e desrealizar, como diz o outro salmo. Ele disse e tudo foi feito. Ele falou, a sua voz proclamou e tudo veio a existir. Como é temerário, irmãos e irmãs, particularmente nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo. Uma humanidade tão incrédula, uma humanidade tão distante de Deus, uma humanidade tão rebelde, uma humanidade que, na sua grande maioria, até desafia esse Deus a proclamar a sua palavra. E que Deus, esse Deus que, não sabendo eles, que se abrir a sua boca, proclamar a sua palavra, como Jesus proclamou a sua palavra naquele dia para aquela figueira e disse: de ti não saia mais nada. E quando eles voltaram no outro dia, constataram aquela figueira morta, seca, ressequida. Que esse mundo tema a voz do Senhor, que esse mundo, que nós temamos a voz do Senhor,
a sua palavra, que como Davi vai concluir dizendo aqui, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoa seu povo com a paz. A voz do Senhor pode vir sobre os que o temem, dando força e dando paz. Mas a voz do Senhor também pode vir sobre aqueles que o desafiam, que o desrespeitam, que se arvoram a desafiá-lo. Que nós guardemos esse salmo, então, irmãos e irmãs, nessa mensagem. A voz do Senhor tem poder e ela continua falando e continuará falando até o fim dos tempos. E que sejamos nós agraciados e benditos ao atrairmos sobre nós a voz do Senhor, nos dando força, nos dando paz, misericórdia daqueles que desafiam o Senhor a abrir seus lábios, proclamar com sua voz de poder, com sua palavra de poder, aquilo que eles não gostariam de ver. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.